Esse é o maior conselho que eu, como profissional de marketing político, posso te dar. Leia livros clássicos. E a aula de hoje basicamente vai ser sobre isso, mas não vai ser só sobre isso. E se eu fosse você, eu ficar até o final para acompanhar um pouco do que eu vou falar. E a aula já vai começar com uma provocação. Por que um bom profissional de marketing político deveria ler Dostoiévski antes de ler Kotler? Essa é uma pergunta retórica para você refletir um pouco e até pensar antes da gente dar continuidade na aula, assim, o porquê que eu estou trazendo essa provocação. Mas é claro que antes que você me interprete mal, não estou demonizando e não estou dizendo para você não ler o Kotler ou outros livros que são livros de marketing. Pelo contrário, eu leio e recomendo que você também leia. Eles são imprescindíveis, eles são importantes e fazem parte da nossa rotina também como profissionais, mas eu vou trazer uma provocação e você vai entender isso ao longo do material, que a gente não deveria estar atento apenas aos livros de marketing, aos manuais e aos livros técnicos. A gente deveria olhar um pouco além. Então, para a gente começar, durante muito tempo, o conhecimento ele nasceu do contato direto com a vida. Foi assim na Grécia Antiga, foi assim durante todos os anos, a história do pensamento humano, ela saiu de contato, de uma leitura da realidade feita pelos pensadores. Né? Então, os grandes comunicadores, se aí a gente pode trazer todos, eles se formavam, claro, observando a parte técnica, lendo outras pessoas, interpretando outras pessoas, mas também observando o mundo. Eles sabiam que comunicar era, antes de tudo, compreender pessoas, compreender cenários, compreender o momento, compreender a cultura. Só que a aceleração do nosso tempo, e a gente realmente vive um tempo diferente, criou uma nova espécie de comunicador e de comunicação. Né? Alguém que busca o método mais rápido, o atalho, a fórmula, que vai substituir todo esse pensamento. Então a gente aos poucos está substituindo e procurando atalhos para não ter que pensar. Quanto menos a gente pensa, quanto mais rápido, quanto mais eficiente for o nosso pensamento, quanto menos custoso é pensar, melhor vai ser para nós. Então, a gente vive cercado de manuais e receitas. São 10 passos para viralizar, 7 gatilhos mentais para convencer, 7 fórmulas para engajar. Então, a técnica, que deveria ser instrumento, ela tornou-se uma doutrina, um dogma. Então, tudo que a gente vê hoje nesses manuais de marketing virou dogma da gente, eles são leis e são somente repetições. A gente vive repetindo, tentando aplicar aquilo e nunca para pensar o porquê daquilo, como aquele autor chegou naquela conclusão que aquilo ali é o melhor. A gente simplesmente saiu desse campo, do campo do pensamento, e agora aceita tudo como se fosse fãs desses gurus. E, como eu disse no início da aula, não se trata de demonizar a técnica. Ela é indispensável e sem ela você não vai ser um bom profissional de marketing. Não vai ser. Mas também é uma provocação de reconhecer o desequilíbrio entre o pensar e o aplicar. A gente está terceirizando o nosso pensamento. E como divertiu o Albert Camus em O Homem Revoltado, ele fala lá, o homem moderno é aquele que, em nome da eficácia, esqueceu de perguntar se o que faz ainda faz sentido. Então, é um pouco dessa linha que eu tô trazendo. A gente está tratando tudo como se fosse uma linha de produção, totalmente alienados, e a gente só está executando tudo como se aquilo fosse lei, sem se perguntar. Isso aqui faz sentido? Isso faz sentido na nossa realidade? Isso faz sentido na realidade do meu cliente? E eu vejo pouquíssima gente fazendo isso. Então, a comunicação, quando ela é reduzida à técnica, ela perde a substância humana. A gente começa a medir alcance, medir clique, tempo de retenção, que é importantíssimo. Assim, sem dados, sem métricas, o marketing não funciona, a gente não é nada. Mas a gente não sabe medir, mensurar e não vai atrás dos efeitos simbólicos, do vínculo afetivo do eleitor, do vínculo afetivo do cliente com o momento cultural que ele está inserido ali, e a gente acaba se perdendo um pouco por essas métricas, né? E aí traz sempre aquela questão das
métricas de vaidade, né? A gente sempre vai atrás de, não, a gente está aumentando os alcances, a gente está aumentando o clique, a gente aumentou o tempo de retenção e por isso tudo está funcionando. E não é sempre assim, né? A gente tem vários exemplos disso que não significa. Como o professor Marcelo Vitorino sempre fala, né, a métrica que importa é voto na urna, o resto se resolve depois. E agora a gente vem falar um pouquinho sobre, para dar continuidade na aula, né, o filósofo Byung-Chul Han, ele traz em Uma Aroma do Tempo, ele descreve que a gente vive um momento de pressão de desempenho. Tudo precisa ser útil, tudo precisa ser mensurável e tudo precisa ser rentável. Então, nesse ambiente, parece que pensar é perda de tempo. E a gente, como ser humano, realmente, pensar dá trabalho. Pensar, até biologicamente, não é a melhor saída natural, porque exige esforço. E nosso corpo, nossa mente não quer fadiga, não quer esforço, ela quer o mínimo de esforço possível. Logo, pensar não é algo que ela queira. Então a gente precisa se educar, precisa educar nossa mente, educar o nosso cotidiano para que a gente consiga pensar, que a gente consiga sentar, sentir, observar, ler, porque tudo isso virou um luxo, né? E aí é o famoso clichê, né? Que o tempo é o luxo do nosso tempo. Então, quando isso acontece, o resultado é um esvaziamento moral e simbólico dos comunicadores, que reproduzem discursos, mas não os interpretam. Executam as campanhas de marketing, sem saber que histórias estão ajudando a contar. Então, hoje nós somos treinados para convencer e não para compreender. E isso é uma mudança de paradigma do que sempre foi a comunicação. A gente está invertendo a lógica. Primeiro a gente precisa compreender para depois convencer, e não o contrário. Eu não consigo convencer alguém se eu não compreendo aquela pessoa. E é por isso que a gente vê um monte de marketing genérico, de comunicação genérica, todo mundo faz a mesma coisa, e está cheio por todos os lados, por todos os nichos. Então, a comunicação tornou-se essa performance, né? Essa busca por todo mundo, o que importa é viralizar, o que importa é copiar o modelo do outro que tá viralizando, que está tendo clique, que está tendo alcance. E aí, dentro dessa performance, todo mundo fala a mesma coisa, fala ao mesmo tempo, e claro que no meio dessa balbúrdia o eleitor não escuta, a gente não escuta e tudo se perde. E talvez o verdadeiro empobrecimento da alma esteja justamente aí, né? Não é a falta de ideias. Ideias são várias, todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem uma ideia brilhante, né? Mas é a falta de escuta. O barulho das fórmulas, esse desejo do mais fácil, abafou um pouco o murmúrio do ser humano. Então, antes da gente avançar um pouco e a gente vai pensar mais, vai refletir mais um pouco sobre a importância, e eu vou trazer dos livros clássicos e até de outras teorias dentro de construção de narrativa, eu vou trazer algo de pessoas que são muito importantes para mim e sempre batem muito na tecla para mim, que é a importância do repertório, né? O Marcelo Vitorino e a Natália Mendonça, que são meus professores, são meus mentores, eles frequentemente ensinam e batem muito na tecla, né? Que nenhum bom profissional de comunicação nasce apenas do estudo da comunicação. É impossível compreender a política sem antes compreender as pessoas, e não há atalho para isso. Por isso, né, eles insistem tanto em algo simples e profundo, e isso eles repetem bastante com a gente aqui, que é: amplie o seu repertório. Leia bons livros, assista filmes, séries de qualidade, observe novelas, ouça boas conversas, tenha boas pessoas perto de você. Então, essa questão de ampliar o repertório, ele não é um capricho intelectual. Ela é uma forma de sobrevivência nossa mesmo como profissionais. Isso é mandatário, isso não é um adereço que, olha, ali tem um bom profissional de marketing que tem um bom repertório. Não existe um bom profissional de marketing sem um bom repertório. São duas coisas que não se vão ficar separadas em momento nenhum. Então, a comunicação, e aí vem a importância de você construir repertório, ela é feita de contexto. E quem não tem referências fora do próprio ofício, e aí quando eu digo para ter repertório, não é para você ler só livro de marketing, por isso que a gente está falando, ou ler, ou assistir só filmes sobre marketing, ou séries sobre marketing, documentários sobre marketing. A gente precisa, ou sobre política no nosso caso também.
A gente precisa ter referências fora do nosso próprio ofício, né? E porque quando a gente não tem, a gente acaba reproduzindo os mesmos gestos que todo mundo faz, as mesmas ideias, os mesmos lugares comuns. E aí, como sintetiza o professor Marcelo Vitorino, né, é uma frase que eu gosto bastante dele: quem só lê sobre marketing, entende de marketing. Quem só lê sobre política, entende de política. Quem lê sobre o mundo, entende de gente. E é com gente que o marketing político acontece. Ele sempre bate isso na tecla, inclusive foi uma das aberturas do curso de comunicação de governos, né, que é o finalzinho do vídeo de abertura foi política é feita de gente. Então, assim, nada mais justo do que nós entendermos de gente. E a gente precisa sair um pouco do nosso mundo, sair um pouco da nossa bolha, do nosso ofício, para poder compreender as pessoas. Então, a cultura, ela é um mapa do comportamento humano. É um laboratório das emoções coletivas. Nos filmes, nós encontramos imagens simbólicas e afetos que moldam gerações. Nas novelas, nós vemos dilemas morais e os conflitos cotidianos do cidadão comum. Nas séries, analisamos as dinâmicas de poder e pertencimento. E na literatura, exploramos as paixões e fraquezas que atravessam os séculos. Isso são nuances e essas nuances elas se intercalam. Você consegue também ver dilemas morais na literatura, em séries, não só em novelas, os conflitos cotidianos na literatura e por aí vai. Isso aqui é só uma forma de separar de coisas que a gente pode perceber e ler dentro de materiais que você pode estar consumindo no seu dia a dia e às vezes você não presta tanta atenção nisso. E é nesse ecossistema simbólico que o comunicador político ele se torna sensível e, no bom sentido, mais perigoso, porque entende os desejos e as dores que movem o público. E esse é o ponto central. Quando a gente entende de pessoas, quando a gente consegue ler o mundo, ler o cenário e passa a entender os desejos e as dores que movem o nosso eleitor, é muito mais simples de trabalhar, é muito mais fácil de trabalhar. Você consegue propor soluções de forma muito mais fácil. Então, ampliar o repertório é um ato ético, assim, é um ato ético do seu trabalho como profissional, é mandatário. É escolher não ser raso, é recusar esse automatismo que a gente vive, essa esteira de produção de conteúdo, esteira de produção de marketing, de narrativa, de senta aqui, aplica qualquer coisa e começa a replicar a mesma comunicação para todos os seus clientes, que eu vejo muito por aí. Muita gente diz que não, tá? Mas é o que mais tem. Então, ampliar o repertório é lembrar que comunicar é conectar mundos e só faz isso quem permite visitar muitos. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa se dedicar, assistir série, assistir filme, assistir novela. Só assim você vai ampliar o seu repertório. E para finalizar essa primeira parte, a pergunta que eu vou trazer a pergunta que vai guiar todo o estudo a partir daqui. O que perdemos quando terceirizamos o nosso pensamento para os manuais? Essa é uma pergunta que você precisa, às vezes, até dar uma pausa aí no vídeo para refletir. O que acontece? O que você perde quando você terceiriza o seu pensamento para o outro? Quando o outro pensa por você e não é você que pensa por conta própria? Se comunicar é lidar com pessoas, por que tantos profissionais deixaram de estudar as pessoas? E onde ainda podemos encontrar um repertório verdadeiro sobre o ser humano? A resposta, ou ao menos, na verdade, não existe uma resposta, mas pelo menos um caminho, ou o caminho que eu enxergo, talvez esteja onde a pressa não chega, que é justamente nas páginas atemporais dos livros clássicos, onde o tempo ainda tem profundidade e o homem ainda tem densidade, diferente do que a gente vê hoje em dia. Então, a gente vai agora passar para a segunda fase da aula, que é a literatura como escola da alma política. Por que a literatura forma esse olhar político? Então, a gente vem construindo essa ideia da importância do repertório, de você ter boas referências, de você entender de pessoas. Tá, mas tem várias formas, e eu trouxe várias formas de como você pode entender sobre pessoas. Aqui eu vou trazer uma que eu acho altamente eficiente e muito importante, pela sua importância histórica também que tem para a humanidade como um todo e para a formação de vários pensadores. Mas essa não é a única forma. Você pode encontrar outras formas, mas aqui
eu vou trazer a importância da literatura realmente na formação do olhar político, do olhar do comunicador, do nosso olhar como profissionais de marketing político. Então, a literatura é, antes de tudo, uma forma de experiência humana mediada pela linguagem. Ela permite que o leitor viva situações que jamais experimentaria diretamente: o amor e o ódio, a injustiça e a redenção, o poder e a ruína. E ao fazer isso, desenvolve um tipo de sensibilidade impossível de ser adquirida apenas com técnica. Então, a literatura, muitas vezes, ela é um atalho heurístico, né? Um atalho de interpretação sua do mundo que você demoraria anos para viver certo tipo de situação, e a literatura te dá essas situações. Às vezes, como o poder corrompe uma pessoa, como o amor corrompe, ou como o amor dignifica a pessoa, o trabalho, a inveja, a luxúria, o desejo. E a literatura, talvez você precisasse de muitos e muitos anos vendo pessoas viverem essas situações e vivendo essas situações para criar esse repertório. Mas a literatura já tem isso, a literatura já te dá isso. Então você pode ver a literatura como um atalho, entre aspas, né, um atalho heurístico de interpretação do mundo para você adquirir essa sensibilidade, esse olhar mais apurado. Porque lá estão os dilemas morais, estão as dificuldades que todo ser humano passou. Lá, na literatura está presente tudo isso. Você não precisa viver, você pode aprender com os outros. Isso é algo muito importante. Né? A gente não precisa errar, a gente não precisa quebrar a cara para aprender, a gente pode aprender com as outras pessoas também. Então, a filósofa Martha Nussbaum, em Poetic Justice, afirma que a literatura é uma educação das emoções. Ela nos treina a imaginar o outro, a compreender dilemas morais, a sentir empatia sem necessidade de concordar. E é exatamente disso que o comunicador político precisa, de imaginação moral. Então, assim, quando você lê esse parágrafo, né, do que a literatura pode fazer por você, de imaginar o outro, compreender dilemas morais e sentir empatia sem necessidade de concordar, basicamente são 3 eixos do que você precisa para trabalhar junto ao eleitor. Você vai ser um comunicador muito melhor se entender os dilemas morais que aquele eleitor está passando, se você consegue se colocar no lugar daquele eleitor e se você sente empatia por ele, mesmo não tendo passado pelo que ele passa e às vezes nem concordado com o que ele fala. Você vai ser um comunicador muito melhor se isso acontecer. Então, quem lê aprende a reconhecer a complexidade humana, entende que as pessoas não são coerentes o tempo todo. Nós somos hipócritas, nós somos contraditórios, nós agimos por desejos que nos contradizem o tempo todo. E o que o discurso político, né, e a narrativa e as construções de personagens políticos raramente revela o que eles realmente pensam. Então, um bom leitor literário e, portanto, um bom estrategista percebe essas nuances, sabe que o eleitor que critica um governo pode, na verdade, estar expressando uma frustração com sua própria vida. Às vezes a vida não é a culpa não é do governante, mas ele precisa descontar em alguém. É o desejo mimético. Sabe que o discurso de raiva pode esconder o medo e que a indiferença muitas vezes é um disfarce pelo cansaço, de estar desacreditado com a política, de estar desacreditado com o momento que ele está vivendo, com o ambiente cultural que ele está inserido. Então, assim, quando você vai ler sobre pessoas e quanto mais você consegue ler com profundidade as pessoas, mais melhor profissional você vai conseguir ser. E a literatura, então, não ensina o que pensar, ok? Então, assim, ela não vai lhe dar isso. Logo, cai naquela questão que a gente começou lá no início. Então, não é um manual para você aprender a pensar. Não é isso. Não é isso. Ele não vai dizer o que pensar. Ele vai lhe dar o como, ele vai lhe dar o mapa, ele vai lhe dar a linha. Mas você precisa do esforço. Além do esforço de ler, né? Que a gente sabe que hoje sentar e ler livros, e alguns livros são mais difíceis do que outros, é um cansaço. Então, além desse esforço de ler, você tem que ter o esforço de pensar. E é justamente nessa fusão entre o raciocínio e a emoção que vai diferenciar você de um comunicador comum para um bom comunicador político. Então, a política, como a literatura, e a gente traz de novo o que a gente vem falando, é feita de decisões morais em contexto de conflito. Toda eleição é um conflito.
o mandato inteiro ele é construído em cima de um conflito. Tem a situação, tem a oposição, tem o eleitor, tem vários atores dentro do mesmo ecossistema que estão conflitando. São interesses divergentes, são linhas diferentes, querendo muitas vezes coisas diferentes, né? Cada personagem literário carrega uma tensão entre o que é justo, o que é útil, o que é bom, o que não é bom, o que é possível de fazer. E essas mesmas tensões que a gente encontra na literatura, os políticos, gestores e você como profissional de marketing político, com certeza passa também. Por exemplo, quando nós lemos Antígona, entendemos o dilema entre obedecer à lei e seguir a consciência. Quando acompanhamos Rei Lear de Shakespeare, vemos como o poder sem amor pode destruir. Quando mergulhamos em Os Miseráveis de Victor Hugo, aprendemos que a justiça sem compaixão é vingança. Essas experiências imaginativas elas vão construindo o que a Hannah Arendt chamava de faculdade de julgar, que é a capacidade de ponderar sem dogmatismo, ou seja, sem um preconceito, sem uma fé, de avaliar as condições humanas sem reduzir o mundo a certo e errado. E isso é muito importante, assim, você não ter o olhar de preconceito para com o outro. Você vai observar, você vai ponderar o que o outro está falando, o que o outro está pensando, o que o eleitor está pensando, mas sem dizer se ele está certo ou se está errado. Você vai conseguir fazer essa linha de pensamento que a Hannah Arendt chamava de faculdade do julgar, que é justamente essa capacidade de você ponderar sem um preconceito, sem classificar alguém como certo e como errado. Então, um comunicador sem essa faculdade é apenas um transmissor de ideias alheias, é apenas um reprodutor. Você ouviu alguém falando uma técnica de marketing ou uma estratégia de marketing, aí você vai lá e aplica, fica só aplicando, replicando e pronto. Vai ser só isso. Um comunicador que lê as pessoas, que lê livros, que assiste filmes, séries, com esse olhar de leitura, de ampliação de repertório, é alguém que vai interpretar, sentir e criar sentido também. E aí a gente vai começando a finalizar a parte 2 da aula, e em Anatomia da Crítica, Northrop Frye explica que a literatura não é uma coleção de histórias isoladas. E isso é um ponto muito importante que eu quero trazer para dentro do argumento de por que você deveria ler livros, principalmente os livros clássicos, né? O Northrop Frye, assim como outros estudantes da literatura, né, críticos da literatura e até da mitologia mesmo, como o Joseph Campbell, do Herói de Mil Faces, entre outros, o Fraser, eles têm algo em comum. Eles divergem em alguns pontos, eles têm linhas de teorias diferentes, mas todos eles, basicamente, acreditam que existe um sistema de formas recorrentes, então mitos, tragédias, comédias, epopeias, de histórias, de mitos, que revelam estruturas universais da experiência humana. E fora desse campo também tem gente que acredita nisso, né? Por exemplo, como o Jung, quando vai falar sobre sua teoria de arquétipo, que é uma estrutura a priori, ele também traz isso, né, de como é uma estrutura universal, que a forma está presente em todos os contextos. O que muda, de fato, são as imagens arquetípicas, são as leituras culturais ali do momento que elas são, de fato, temporais. Mas existe, sim, uma forma recorrente, uma estrutura recorrente de histórias, de mitos, que são universais. E isso é muito importante. E o Northrop Frye, ele fala que cada sociedade organiza sua visão de mundo a partir dessas formas narrativas. E o mesmo vai acontecer na política. Porque se a sociedade organiza sua visão de mundo a partir dessas formas narrativas, a política faz parte da visão de mundo da sociedade. Então a política está dentro dessas formas narrativas. Então, uma eleição é uma narrativa coletiva que opõe forças, propõe redenções e oferece heróis ou culpados. Ao compreender essas formas, que Frye chama de modos narrativos, o estrategista passa a enxergar a lógica simbólica das campanhas. O candidato que se apresenta como redentor está no modo épico. O governante que enfrenta o colapso de sua própria obra está no modo trágico. O outsider que ri do sistema está no modo cômico.
O gestor que age com ironia e distanciamento está no modo irônico. A leitura de romances, peças, poemas, de todo tipo de literatura é, portanto, um treino para reconhecer estruturas de poder e de desejo que se repetem. E aí eu bato isso na tecla. Por que é tão importante ler livros? Porque, como observa Fry, a literatura é o espelho onde a cultura vê a si mesma. E o estrategista que não lê vê apenas o reflexo do dia e nunca o rosto do tempo. Então, é por isso que é importante você ler os livros clássicos, ler os livros, ler uma boa literatura, porque ela é um reflexo da cultura. É onde a cultura se manifesta. E como a gente viu, as culturas têm estruturas, têm linhas, têm mitos, têm questões universais entre si. Toda cultura ela tem... O mito pode mudar, mas a estrutura, a narrativa, ela permanece a mesma. Então, além disso tudo, ler é também um exercício de escuta. Né? É escutar o que não foi dito. Na literatura, e assim como na nossa vida como comunicador político, o subtexto, o que não é dito, é tão importante quanto o texto. O que um personagem silencia, quando um personagem se silencia numa obra, ou quando você está assistindo uma pesquisa qualitativa e alguém fica em silêncio, alguma coisa do tipo, isso pode dizer muito mais do que todas as palavras que ele disse durante toda a obra. Isso exatamente vai acontecer em entrevista qualitativa, entrevista em profundidade, em discurso, em entrevistas com o candidato ou com pessoas, né, que você vai coletar, e também em declarações públicas ou em qualquer outro momento que alguém está falando. Né? O silêncio também fala muito, e na literatura e na vida. Então veja como eu estou sempre traçando esse paralelo entre a literatura e a vida, e como elas não se dissociam, porque a literatura ela é um reflexo da vida, do momento, da cultura. Então a leitura literária ensina a ler o não dito, a identificar ironias, pausas e hesitações. Quando o leitor diz ninguém presta, o leitor literário ouve, já acreditei demais. Quando a população diz precisamos de ordem, talvez esteja dizendo temos medo de perder o pouco que conquistamos. Então, às vezes, quando alguém chega lá, precisamos de ordem, precisamos moralizar o município, moralizar o Estado, moralizar o Brasil, é um discurso conservador. Ele está desacreditado da política, indignado com a política e tem medo de perder o pouco que ele tem, caso aquilo não mude. Essa escuta é o que falta à comunicação política hoje, que é altamente tecnicista. E a literatura que vai desenvolver esse tipo de escuta, esse tipo de leitura do que não foi dito. Então, quando a gente vai mergulhar em personagens complexos, né, como os personagens de Tolstói, de Dostoiévski, de Victor Hugo, de Albert Camus, de Golding, o leitor aprende que comunicar não é convencer, é compreender. E aí, de novo, eu vou bater nessa tecla da nossa mudança de paradigma. Você não convence e depois compreende. Você primeiro compreende o leitor, compreende as pessoas, compreende o cliente, compreende o contexto e depois os convence. Não adianta você querer inverter a ordem. Não foi assim que o nosso mundo foi construído, não foi assim que as pessoas se comunicaram ao longo do tempo, e a gente empobrece o nosso trabalho quando a gente tenta inverter essa lógica. Então a gente vem aqui agora para um quadro prático, né, de como a literatura, e deixar mais palpável para você de como a literatura vai aprimorar o seu trabalho estratégico. Né? Então, em uma coluna, nós temos as habilidades desenvolvidas pela literatura, e na outra coluna nós temos a aplicação prática na comunicação política. Né? Então, quando você lê, você vai desenvolver empatia narrativa, logo você vai criar mensagens que ressoam emocionalmente com públicos diferentes. Quando você lê, você vai ter uma melhor interpretação, então você vai decodificar gestos, signos, tons, contextos, então você vai conseguir analisar discursos melhores, ler cenários políticos melhores, escrever melhor,
Quando você lê, você tem um pensamento moral complexo, você vai ter uma visão histórica que é muito importante para a construção de narrativa e você vai ter uma linguagem acessível, né? Você vai escrever de fato melhor. Isso aí, acho que todo mundo já ouviu, né? Da mãe, do pai, que tem que ler porque quem lê aprende a escrever. E é por isso que é mais um ponto para a gente ler. Então, um estrategista que lê Shakespeare ou Golding, ele desenvolve um instinto narrativo muito mais apurado do que quem não lê. Isso eu garanto a você. Ele percebe quando uma história convence porque toca o humano e quando fracassa porque é muito artificial. E a gente está cheio de narrativa, cheio de histórias sendo contadas por políticos de forma artificial. A literatura, em outras palavras, ensina a pensar por imagens e afetos, e é isso que torna a comunicação viva. A literatura, para a gente concluir esse segundo ponto, a literatura é uma escola da alma política, porque ensina o que nenhum manual ensina, a lidar com o incontrolável. Observe bem isso. Qualquer campanha eleitoral, qualquer contexto político, acontecem coisas que a gente não controla. O caos. E isso, você pode ser o mais planejado de todos. Vai acontecer coisas que você não controla. E às vezes não está no manual. E quando não está no manual, eu vejo muito profissional se perdendo, vejo muito profissional batendo cabeça porque não está aqui, não está previsto no manual, não sei o que fazer. Leia. Aprenda. Tenha repertório que você vai saber o que fazer e vai aprender a lidar com o que é incontrolável. A literatura também mostra que o poder ele é instável, que o bem e o mal eles se misturam, não é preto no branco, que toda decisão envolve perda e que no fim o humano é sempre, e aí você pode trocar o humano por eleitor, o humano é sempre o centro da história. Por isso, quem lê vai se comunicar melhor e talvez a maior lição dos clássicos seja essa. Só entende o poder quem entende a fragilidade do ser humano, a sua própria fragilidade e o quanto você é exposto quando tem que lidar com o poder, quando tem que lidar com situações adversas que realmente que levam você ao limite dos dilemas morais, ao limite do estresse físico, ao limite do estresse mental. Então nós ficamos por aqui. Nessa primeira parte da aula, é só a primeira parte. Vai vir uma série de aulas sobre a importância da literatura e vocês vão ver nas próximas aulas de forma mais prática o quanto a literatura é importante e está dentro da política. Essa primeira aula foi mais para apresentar um problema do nosso tempo como comunicador político, de terceirizar o pensamento, de querermos tudo muito mais rápido, tudo mais mastigado, a gente quer fórmula, a gente quer o manual definitivo e não existe. Mas agora a gente vai um pouco para a parte prática, tá bom? Agora eu entendi que eu preciso ler, agora eu entendi que eu preciso pensar por mim mesmo. O que é que eu faço com isso? Que caminho eu posso tomar? E é isso que a gente vai conversar a partir da próxima aula. Vai ser uma série de aulas sobre esse tema, esse é apenas o primeiro. E se você gostou do material, gostou do formato, eu estou começando o meu canal. Se tiver recomendações de melhoria, o que é que eu posso fazer para que fique mais claro para vocês, compartilha com alguém, comenta aqui embaixo. E caso você queira esse material, esse PDF que eu construí, ele vai estar 100% disponível lá no meu Substack e o link vai estar aqui na descrição. Então, muito obrigado por acompanhar até o final. Até a próxima.